Olá, boa noite, muita paz. Aqui Mateus Mutola, bem-vindo mais uma vez ao programa Espírito e Vida com Mateus Mutola, que vai ao ar todos os sábados, conforme pontualmente às 19 horas. Portanto, sábado sim, está no ar o programa Espírito e Vida, no qual você é meu convidado especial. Este programa iniciou semana passada e começamos com um tema extremamente importante. Também quero falar sobre a nova criatura. E nós vimos claramente aspectos importantes sobre a nova criatura e eu quero convidá-lo e desafiá-lo, se não pôde acompanhar a live ou a conversa da semana passada por alguma razão, eu recomendo que volte aqui no canal mesmo atrás e vai encontrar aqui neste canal a primeira parte desta conversa Espírito e Vida. Esta conversa irá de certeza mudar e transformar a sua vida para todo sempre. Lembrar que esta conversa está baseada no livro da 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 e também em Colossenses capítulo 3 versículo 3. Deixa-me só para contextualizar, vou ler essas passagens novamente, aqui onde vem na palavra de Deus. Estamos a falar de 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, onde vem assim escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E também falamos de outro texto que é importante, ou principal para esta conversa, que é o livro de Colossenses capítulo 3, verso 3, onde está escrito: porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Repito, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós vimos na semana passada que Deus fez o homem totalmente perfeito. Todavia, o homem foi atrás das várias invenções, ou por outras, o homem perdeu a sua perfeição, que era a perfeição divina, que foi incutida em si logo na sua criação. Mas, por conta do amor que tem para com o seu povo, Deus recriou o homem em Cristo Jesus através daquilo que a gente chama de novo nascimento. Aí começamos a definir o que é essa coisa, o que é ser novo nascimento, o que é que nos leva à nova criatura, e começamos então a ver o que é exatamente a nova criatura. De certeza que vimos que quando nasce de Deus ou de novo, você se torna um ser totalmente novo, uma nova criatura por completo. E terminamos a conversa afirmando que a nova criatura não é pecadora. Eu sei que isso aqui, mais uma vez, pode ser muito chocante, em especial se é a primeira vez que entra em sintonia conosco. Portanto, volto a repetir um desafio. Aqui no canal, você pode muito bem ver a primeira parte desta conversa e vai entender porque que afirma categoricamente que a nova criatura não é a pecadora. Portanto, para poder continuar, quero que entenda que a nova criatura tem, na verdade, aqui chamamos de a substância ou o DNA de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela adota o DNA de Deus, passa a ter o DNA de Deus. Lembra-se que vimos que a nova criatura é Deus, é Deus introduzindo a sua natureza para dentro do homem. Certo? É Deus introduzindo a sua natureza para dentro do homem. Portanto, que afirma que a nova criatura tem o DNA de Deus. DNA praticamente é um ácido que é uma molécula que codifica as instruções genéticas no desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos vivos conhecidos e muitos vírus. Isto é, aquilo que compõe Deus também compõe a nova criatura. Repito, aquele que compõe Deus também compõe a nova criatura. Quando você dá vida a Deus, ou vem a Deus por meio de Jesus Cristo, então Deus introduz em si, incuta em você a sua nova natureza. Por isso que dizia na conversa passada que a nova criatura não é pecadora, ok? Agora, estou aqui a dizer que a nova criatura tem o DNA de Deus. Para perceber melhor essa questão do DNA de Deus, temos que voltar para Deus e perceber, afinal de contas, qual é a substância de Deus. Ou por outras, de que é feito Deus. Número 1.
Deus é Espírito. No livro de João, capítulo 4, verso 24, Jesus diz que Deus é Espírito. Agora, veja que se Deus é Espírito e o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, logo, o ser humano também é um espírito. Quando a pessoa nasce de Adão e nasce do pecado, praticamente adota a natureza adâmica, o espírito do homem está morto, apagado, como se tivesse adormecido. Então, quando aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, o teu espírito é vivificado, ele acorda, ele desperta, certo? Então, Deus é Espírito, você também é Espírito. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, fala que devemos santificar, certo? O nosso espírito, alma e corpo. Dando a entender que o ser humano é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Então, Deus é espírito e você também é um espírito. 2. Deus é palavra. Não é? Como diz a Bíblia em João 1, verso 1. No princípio era o verbo. Não é? Depois diz que o verbo era com Deus e diz que o verbo era Deus. Então Deus é palavra, Deus é sua palavra, Deus é palavra. Agora, você também, quando vem Jesus, passa a ser a palavra de Deus. Paulo chama-nos de epístolas vivas. Isto está em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 3. Diz que somos epístolas vivas. Epístolas vivas, certo? Deus é palavra, Deus é o verbo. E nós somos o que? Epístola viva. Quando vem Jesus, você passa a ser uma epístola viva. Em terceiro lugar, Deus, ou por outras, você é epístola viva porque você nasceu da palavra de Deus. Isso você pode ver em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Diz que nascemos da palavra de Deus. Por isso que quando nasce de novo, você passa a ser uma epístola viva. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus é justo, isto é, Deus é perfeito sem nenhum pecado. Em Efésios capítulo 4, 23 e 2 de Coríntios capítulo 5, 21, diz claramente que você é justo. Diz que a nova criatura, quando nasce de novo, a pessoa passa a ser justo ou perfeito com a perfeição divina. Em quarto lugar, a Bíblia nos ensina que Deus é santo. Veja só, Deus é santo. Isto está em Levíticos capítulo 11, 45. Se Deus é santo, em Efésios 4, 23, diz que quando você aceita Jesus, também você é santo. Exato. Santo não é aquela estátua no seu bairro, se calhar, ou a estátua pelo qual algumas pessoas adoram em suas casas. Segundo a palavra de Deus, quando vem a Jesus, você passa a ser santo. É assim como Deus olha para nós, como pessoas santas. Agora, estas são algumas das características que compõem a substância de Deus. Repito, Deus é Espírito, você também é um Espírito. Deus é verbo ou palavra, você é uma epístola viva. Deus é justo, a nova criatura também é uma pessoa justa. Deus é santo e também a nova criatura é santa ou é santo. Agora, como é que Deus vê a você após o novo nascimento? Quando você aceita Jesus, quando alguém vem a Jesus, há uma forma típica pela qual Deus começa a olhar para a pessoa. Como é que ele olha para a pessoa? A resposta está em Colossenses capítulo 1, verso 22. Diz assim, que Jesus Cristo apresenta-nos a Deus como pessoas santas, como pessoas irrepreensíveis e como pessoas inculpáveis. Isto é, a partir do momento que vem Jesus Cristo, Deus começa a olhar para si como uma pessoa santa, como uma pessoa irrepreensível e como uma pessoa inculpável. Atenção, que Deus não olha para a pessoa nascida de novo como um pobre pecador. Não. Deus vê a pessoa como uma pessoa santa, como uma pessoa irrepreensível
e como uma pessoa inculpável. Isto é como se Deus usasse os óculos do sangue de Jesus para olhar para nós. Já não vê mais aquelas todas imperfeições humanas. Ele nos vê na luz dos óculos do sangue de Jesus. Então, quando ele põe os óculos do sangue de Jesus e olha para mim e para você, e olha para uma pessoa salva, ele vê uma pessoa santa, irrepreensível e inculpável. Pessoa santa, santidade tem a ver com pecaminosa. Em vez de ver pecado ou pecador, vê pessoa santa. E quando diz que vê a pessoa como uma pessoa irrepreensível, o ser irrepreensível tem a ver com falhas humanas, erros humanos. Quando o assunto é pecado, ele diz santo. Quando o assunto são erros humanos, ele diz irrepreensível. E por conta do pecado, e não só, podemos começar a desenvolver uma consciência culpada, sentir-se culpado. Então, quando o assunto é culpa por conta de um pecado ou por conta de uma falha humana, erro humano, Deus diz inculpável. É assim, amado, como Deus olha para uma pessoa salva. A ver como uma pessoa santa, irrepreensível e totalmente inculpado. Não obstante, a nova criatura passa a ser participante da natureza divina. Em 2 de Pedro 1, verso 4, a Bíblia diz que por conta das diversas promessas que Deus fez para nós em Jesus, nos tornamos participantes da natureza divina. Isto é, a natureza divina tem que ver com a natureza de Deus. Aquilo que compõe Deus como sua natureza, também compõe uma pessoa que é nascida de novo. Também compõe a pessoa que é salva, que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele diz que passa a ser participante, isto é, passa a ter a mesma natureza que Deus. Quando uma pessoa, digamos, chamada João, aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele instante a pessoa passa a ter a mesma natureza que Deus. E não só, ela pode começar a funcionar ou operar nessa natureza. Nota que a nova criatura não é um ser humano, mas sim um ser divino. Quando nasce dos seus pais, você é um ser humano. Quando nasce de Deus, você passa a ser um ser divino. Portanto, as limitações que constituem o ser humano não devem mais constituir ou afligir ou influenciar a você quando nasce de novo. Pois você passa a ser uma nova criatura, passa a ser um ser divino. Agora, deixa-me puxar para uma coisa bem chocante, ainda mais chocante. É que a nova criatura, a linhagem da nova criatura não é mais humana, mas é divina. Isto é, certamente que você tem o seu pai, seu avô, seu bisavô, trisavô, etc. Tem sua linhagem, a sua ascendência. E todos eles são humanos, assim como você era humano. Agora, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua linhagem não começa mais no seu pai, mas começa em Jesus Cristo. Isto é, se o seu nome, seu sobrenome é Engomane, seu pai é Engomane, e você vem em Jesus, quem está acima já não é o senhor Armando Engomane, mas é Jesus. A sua linhagem não começa mais no seu pai biológico, mas começa em Jesus. Logo, a partir do momento que vem Jesus, toda coisa que afligia e afetava a linhagem sanguínea dos Ngomanes, que é seu sobrenome, não deve nunca mais afetar a sua pessoa, porque você é uma nova criatura e agora sua ascendência começa em Jesus Cristo. Em outras palavras, por cima do sangue que corre nas suas veias está o sangue de Jesus. Então todo ataque não pode prevalecer no sangue de Jesus, também não deve prevalecer na sua vida ou no seu sangue. E todo ataque que tinha acesso e prevalecia
no seu sangue humano, sua linhagem sanguínea humana, não deve voltar a prevalecer em si, porque agora, como nova criatura, a sua linhagem começa em Jesus. Veja só, que a Bíblia diz assim, em João capítulo 1, verso 12 a 13. E eu passo a ler, e atenção, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais, veja só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A nova o ser humano normal nasce da vontade, nasce do sangue, da vontade da carne, da vontade do próprio homem, mas a nova criatura nasce de Deus. A nova criatura não começa mais em Adão. Desculpe, a velha criatura, exatamente, a nova criatura, sua linhagem não começa em Adão, mas começa em Jesus. A nossa componente humana, quando a gente nasce da nossa mãe, começa em Adão, mas quando vem Jesus, passa a começar de Jesus e não de Adão. Deixa-me ler, se calhar, mais de um verso interessante. Agora passo a ler 1 Coríntios capítulo 15, versos 46 a 47. 1 Coríntios 15, 46, 47, assim diz a palavra de Deus. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Isto é, o primeiro homem é da terra, é terreno, que é a primeira parte nossa, quando nascemos da nossa mãe, não é? Somos os seres humanos, ainda somos daqui da terra. Mas o segundo homem, que é o segundo nascimento, ele diz, o Senhor é do céu. A nova criatura não vem da terra, mas vem dos céus. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. A nova criatura é do céu, vem do céu, nasce do céu. A origem é o céu e não a terra. Não obstante, a vida da nova criatura não origina na terra, mas nos céus. A origem não é a terra, mas sim passa a ser o céu. Repito, lemos, a Bíblia diz o seguinte: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Não se esqueça de, ao acompanhar esta conversa, deixar ficar aí nos comentários suas questões e também o seu parecer, opinião acerca desta conversa. Para continuar, nota que a nova criatura não faz parte do reino das trevas. Amado, é importante perceber esse aspecto. Quando você nasce de novo, você desassocia-se das trevas, desassocia-se do governo, do Estado, do reino, da nação satânica e diabólica. Diz a Bíblia em Colossenses 1, verso 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repito, o qual nos tirou da potestade, que é o poder das trevas, que é o reino de Satanás, e nos transportou ou transferiu para o reino do Filho do seu amor. Isto é, a nova criatura foi tirada das trevas e foi transferida para o reino de Deus. Quando está em Jesus, você saiu do reino das trevas e foi transferido para o reino de Deus. Então, se foi tirado e transferido, o maligno não tem mais acesso legal à nova criatura. Se Deus tirou você de um lugar para outro, tirou você do reino de Satanás, pegou e transportou para outro lugar, então este lugar aqui, que é o reino satânico, não tem mais acesso legal à sua pessoa, porque agora você não está no reino das trevas, agora está no reino de Deus.
Lucas 10:10 diz o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repito, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E em Salmos 91, verso 10, diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da sua tenda. Isto é, as coisas do reino das trevas não devem jamais afetar essa pessoa. Doenças, por exemplo, maldições, pragas, etc., que são comuns no reino das trevas, não devem ser mais comuns para si. É impossível amadurecer na realidade da nova criatura ao ponto, é possível sim amadurecer na realidade da nova criatura ao ponto de não ser mais tocado por Satanás. É por isso que diz a Bíblia, em 1 João capítulo 5, verso 18, o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe pode tocar. Repito, e o maligno não lhe pode tocar. Digo mais uma vez, e o maligno não lhe pode tocar. Leia todo o verso, 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Para contextualizar, vamos para 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, onde diz a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, dá a entender que há pessoas que o diabo não tem mais como tragar. E essa é a sua porção como nova criatura. É a sua porção quando você vem a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, para terminar, opera através do amor. O reino de Deus opera através do amor. Para terminar por hoje, deixa-me trazer um pensamento interessante, que é: a nova criatura já tem tudo em si, tudo, menos nada. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, isto é, já não há mais nada para dar. Cristo deu tudo. Apenas devemos nos apropriar, devemos extrair do nosso espírito, da nova criatura. Toda a bênção possível já está dentro de nós. Temos que saber como extrair, como nos apropriar e extrair as bênçãos que já estão incutidas dentro de nós. Não olhamos para fora para tomar posse. Temos que libertar o que já está dentro de nós. Em Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim, fala da herança, diz que a herança está dentro de nós. Há uma herança já dentro de nós. E diz que Cristo, quando veio morar dentro de nós, trouxe tudo que Ele tem. Trouxe tudo que Ele tem. Nada deixou meramente nos céus. Quando Ele veio habitar dentro de nós, carregou toda a sua trocha, todas as suas bênçãos possíveis, e veio junto com elas depositar. Quando veio morar em nós, depositou estas bênçãos dentro de nós. Então, as bênçãos todas que deseja já estão dentro de si. Se é nascido de novo, tem Jesus em seu coração, as bênçãos todas já estão dentro de si. O que tem que fazer é saber como apropriar-se delas, é saber
como extraí-las, pois já estão dentro de si. Em Efésios 1, 19 a 20, diz que o poder da ressurreição também já está dentro de si. O poder da ressurreição também já está dentro de si. E em Efésios 1, verso 21, diz que a nova criatura está muito acima de principados e potestades. Está muito acima de principados e potestades. Se lembrasse muito bem, em Efésios capítulo 6, Paulo fala da armadura de Deus, de guerra, nesse caso, para guerra, e diz que estamos a lutar não contra carne e sangue, mas principados e potestades. E aqui diz assim no capítulo 1, que a nova criatura está muito acima de principados e potestades. Em outras palavras, as hostes satânicas e diabólicas estão legalmente debaixo dos seus pés. Quando vem Jesus, ou vem a Deus, por meio de Jesus, você passa a ser cabeça, ou está por cima de principados e potestades. A nova criatura não derruba principados e potestades, mas pisa, esmaga debaixo de seus pés. Amados, esta foi então a segunda parte desta conversa Nova Criatura. Eu prometo, querendo Deus, estar de volta próximo sábado, quando forem pontualmente 19 horas, aqui em Moçambique, África Austral ou África Central, que é o tempo que se usa da África Central. Quando forem 19 horas, voltamos ao ar para falar, continuar com esse estudo para a terceira parte desta conversa Nova Criatura. Foi um prazer conversar consigo. Que Deus abençoe ricamente. E antes de mais nada, recomendo que medite nessa conversa, em cada ponto aqui apresentado, nas passagens bíblicas aqui lidas ou mencionadas. Medite nelas. Eu tenho certeza absoluta que a luz vai entrar em você, pois diz a Bíblia que a entrada da sua palavra dá luz e dá entendimento aos simples, e lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o seu caminho. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem compreender. Portanto, medite nesses versos, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, irá certamente dar mais luz a si. E tem alguém acompanhando esta live agora, chamada Ivone, e Ivone, outra Teresa. Ambas têm problemas de dentes, não é? Uma de vós, a Teresa, tem aparelho, e os dentes doem bastante. O Espírito Santo de Deus está curando você neste preciso momento. Não se esqueça de testemunhar para a honra e glória do nosso bom Deus. Pela atenção, muito obrigado. Até a próxima semana, querendo Deus, a mais uma edição do programa Espírito e Vida. Tchau, tchau.